Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui juntos mais uma vez para planejarmos, trocarmos ideias para a contação da próxima história para as crianças. No sábado passado, eu contei para elas aquela história onde nós falamos sobre os animais. E foi uma animação total. Como eles gostam de participar, né? Cada um queria falar o nome dos seus bichinhos. Tem criança que tem 1, 2, 3 animais. E eles participaram. Por isso que é tão importante, como eu sempre digo aqui, que esse momento da adoração infantil seja feito de maneira pessoal. Uma pessoa conte a história, permita que as crianças interagem, falem, participam. E esse momento para elas é muito importante e muito especial. E elas amam, né? A adoração infantil quando ela é feita dessa forma. Para esse final de semana, será bem interessante se você conseguir uma barraca, né, montada ali na hora da história. Se na sua igreja tem desbravadores, para eles não há problema algum. No instantinho, eles podem montar para você uma barraca ali antes de você contar a história para as crianças. Se porventura na sua igreja não tem desbravador, não tem barraca, você pode levar uma imagem, tem até alguns painéis, né? Onde tem desenho de barraca, ou você prepara uma imagem impressa mesmo, mas leve então algum elemento para que a criança entenda, né? E possa então visualizar de uma forma melhor. Também, quando você vai falar sobre os números das pessoas, né, que participavam das campais, leve isso assim escrito, porque a criança gosta de ver, né? Leve ali escritos os números, quando você for falar, mostre para elas, porque assim também elas vão interagir. Como é uma história assim, que traz alguns detalhes que não são assim tão infantis, é importante que você conte a história de maneira rápida, pode até dar uma boa resumida e leve então elementos para que as crianças, para que a atenção delas, né, permaneça ali com você até o final da história, ok? Então vamos lá. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quem aqui já acampou? Ah, eu também já acampei. É muito legal, né? Sim, eu trouxe aqui uma barraca. É muito gostoso quando a gente dorme dentro de uma barraca, não é mesmo? Se você ainda não acampou, quando tiver uma oportunidade, não perca. Você vai gostar demais. Na história de hoje, nós vamos contar sobre uma época da nossa igreja onde grandes reuniões evangelísticas, ou seja, reuniões para falar sobre Jesus, aconteciam assim em grandes acampamentos. Vocês sabem que a nossa igreja, desde muito tempo, sempre se preocupou em falar sobre Jesus para crianças como vocês, adolescentes, adultos, velhinhos, pessoas de todas as idades precisam ouvir sobre a salvação, não é mesmo? O primeiro acampamento da nossa igreja aconteceu há muito tempo atrás. Nenhum de nós aqui éramos nascidos. Foi em 1868. Aconteceu lá dos Estados Unidos. Foi como um primeiro teste. E esse acampamento foi um sucesso. Muitas pessoas participaram. Então ele serviu como modelo para que outras reuniões assim, campais assim, acontecessem. Muitas pessoas saíam de suas casas para esses acampamentos para poder ouvir falar sobre Jesus. Quantas pessoas vocês acham que participavam desses acampamentos? 20, 100? Não, bem mais. 1000? Ah, por aí. 2.000 pessoas. Teve acampamento que teve 3.000 pessoas, mas teve um acampamento que superou. Muita gente participou desse acampamento. Sabe quantas pessoas estiveram ali? 20.000 pessoas. Já pensou? Esse acampamento tão incrível aconteceu lá nos Estados Unidos, em Massachusetts. Vinham pessoas de todos os lugares. 18 trens por dia saíam das cidades vizinhas e traziam ali as pessoas para participarem daquelas reuniões tão especiais.
Tantas pessoas iam chegando que já não havia lugar para as pessoas se sentarem. Sabe o que algumas faziam? Algumas pessoas subiam em cima das árvores para poder ouvir Ellen White pregar. Por falar em subir em cima de árvore, isso nos lembra alguma história da Bíblia, não lembra? Sim, nos lembra de Zaqueu, que fez a mesma coisa para ouvir Jesus, né, para ver Jesus. Sabe o que era legal? Mais bonito desses acampamentos? É que muitas pessoas ali, depois de ouvirem as pregações, de ouvirem, né, as verdades da Bíblia, elas entregavam seu coração a Jesus e pediam para ser batizadas. E elas eram batizadas. Assim como os desbravadores, a Igreja Adventista era conhecida pela sua organização em tudo que fazia. Tudo era feito com muito carinho, de maneira bem organizada. Sem dúvida nenhuma, os anjos de Deus estavam ali, protegendo aqueles acampamentos, guardando aquelas pessoas, amparando, protegendo, para que tudo fosse assim muito abençoado e muito maravilhoso. Ellen White ficou velhinha e então ela faleceu. No dia do sepultamento dela, estava acontecendo um acampau, acredita? Estava acontecendo um grande acampamento na Califórnia. E como o local desse acampamento era próximo de onde o funeral de Ellen White deveria acontecer, os organizadores pediram então que naquela acampau fosse feita uma cerimônia especial por conta do falecimento da querida Ellen White. E ali então, mais de 1000 pessoas puderam se despedir dela. Ela era muito querida. Veja que lindo o que está escrito aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Diz assim: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem: o seu Deus reina. Ellen White, Tiago White e tantos outros pioneiros da igreja foram muito abençoados porque usaram seus dons, seus talentos, sua voz e seus pés para anunciar a salvação. Em breve, nós também poderemos participar de uma grande reunião, que será quando Jesus voltar. Todos os que amam a Jesus e que têm esperado por Ele poderão participar dessa grande reunião. Amém? Que possamos estar lá. Vamos orar? Nosso querido Deus, que também possamos usar nossos dons para anunciar a salvação. Obrigado por cuidar da nossa igreja e dos desbravadores. Fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.